Olá, meus amados, graça e paz, que prazer mais uma vez vim aqui trazer o Evangelho de Cristo para abençoar a sua vida, a sua casa e toda a sua família. E eu tenho a certeza absoluta que a mensagem de hoje vai falar com você, vai te trazer sabedoria e inteligência para que você possa ganhar a sua família, os seus amigos, os seus vizinhos. A palavra do Senhor diz que aquele que é sábio, ele ganha almas. Então, fique comigo nesse vídeo. É um vídeo curto, não é muito longo, mas você vai aprender algo muito precioso para você ver todos ao seu redor sendo transformados, sendo alcançados por essa graça do Senhor. O Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, versículo 13, está escrito assim: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, com que lhe restaurar o sabor? Para nada mais pressa, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Essas são palavras do Senhor Jesus aos seus seguidores, e ele disse assim: olha, vocês são o sal da terra, mas esse sal tem que estar salgando, tem que estar dando um tempero. Se esse sal já perdeu a propriedade, já tornou insípido, não serve para mais nada. Ele diz: esse sal vai ser jogado fora e vai ser pisado pelos homens. Agora é interessante nós entendermos o contexto desse versículo, porque alguns versículos anteriores, esse aqui é o sermão da bem-aventurança, Jesus está falando de nós sermos perseguidos por causa do Evangelho. Ele diz que nós seríamos perseguidos por causa da justiça, por amor do nome dele, pessoas iriam nos perseguir. Mas daí ele diz assim: alegrem-se e exultem, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, no contexto, Jesus está falando: se alegrem diante das perseguições, se alegrem diante das tribulações, porque assim aconteceu antes. E se vocês assim agirem, vocês serão o sal dessa terra, vocês vão fazer a diferença. E é nessa palavra que eu quero trazer um entendimento para você nessa hora. Talvez você, que é meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, talvez você sofre muito por causa da sua fé, talvez você sofre muito por causa de amar a Jesus. Você diz: pastor, parece que só eu estou na contramão, porque ninguém mais aceita o que eu falo. Eu falo de fé, eu falo de perdão, eu falo de honestidade, eu falo de sinceridade, e as pessoas parecem que se revoltam contra mim. E o que você faz com isso? Talvez você fique triste, talvez você desanima, talvez você baixe a cabeça e diz: não vou mais falar de Jesus para ninguém também, não vou mais convidar ninguém para vir para a igreja. Você se entristece, e aí você está deixando de viver aquilo que Jesus disse que nós deveríamos viver. Quando ele diz: alegrem, exultem-se. E é nessa hora que a gente mostra a diferença. É nessa hora que a gente mostra o quão apaixonado por Jesus nós somos e o quanto ele é precioso para nós e a pessoa mais importante da nossa vida. Eu vou te dar um exemplo aqui básico dentro da palavra de Deus de Paulo e Silas. A Bíblia diz que eles estavam indo ali para a oração e sai ao encontro deles uma jovem com espírito de adivinhação. E por muitos dias ela ficou ali perturbando o apóstolo Paulo, até que um dia Paulo disse: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno a você, espírito maligno, saia dessa jovem. E a Bíblia diz que naquela hora o espírito deixou ela. E aquela mulher, ela dava muito lucro aos seus senhores, porque ela tinha um espírito de adivinhação e as pessoas pagavam para receber aquelas adivinhações. E depois que esse espírito maligno foi expulso, não tinha mais lucro, não tinha mais dinheiro para aquelas pessoas. E com isso, eles ficaram revoltados, aqueles homens se levantaram contra Paulo e Silas, inventaram uma história que eles estavam perturbando a cidade e acabaram espancando eles em praça pública, acabaram rasgando as vestes dele, deixaram eles ali todos machucados, cheios de hematomas e, para completar ainda, prenderam ele no cárcere. A Bíblia diz que eles estavam com os pés e com as mãos amarradas lá no cárcere, na prisão. Só que a Bíblia diz assim: perto da meia-noite, eles oravam e cantavam hinos de louvores a Deus. E a Bíblia diz, e presta atenção nisso, os outros presos escutavam. Então, eu quero te chamar a atenção nisso. O que essas pessoas que estão ao teu redor, que você tanto deseja vê-las libertas da escravidão do pecado, libertas dos vícios, você quer ver essas pessoas na igreja, o que essas pessoas estão ouvindo da sua boca? Principalmente quando você está passando na prova. Principalmente quando você, como Paulo e Silas, está sendo perseguido. Principalmente quando você talvez está sem dinheiro, está com problema de enfermidade, está passando um momento muito difícil na sua casa. O que essas pessoas têm ouvido da sua boca? São orações? São louvores? Ou são murmurações, chateações, reclamações, tristeza?
Esse tipo de sal não vai mudar a vida de ninguém. Um sal triste, um sal desanimado é um sal insípido, não presta para mais nada. Eu dei essa mensagem na igreja aqui esses dias e eu falei para os meus irmãos, nós enquanto cristãos já não somos muito atraentes para as pessoas do mundo. Porque não bebemos, não fumamos, não vamos para as baladas, não falamos as piadas imorais que eles falam, não somos pessoas que se prostituem como muitos se prostituem. Então aparentemente somos pessoas sem graça. Se a gente não tiver essa alegria do Senhor, de louvar, de exaltar, de mostrar essa grandeza do Senhor, verdadeiramente é o que Jesus falou. Não vamos servir para mais nada, porque nós só estamos nessa terra para dar um sabor diferenciado. Eu perguntei também na igreja para os meus irmãos, de 10 pessoas que vocês conhecem, quantas são felizes de verdade? Quantas são alegres de verdade? E alguns disseram, pastor, não conheço ninguém. Outro diz, pastor, conheço uma pessoa. Outra diz, conheço 3. E a verdade é essa, que você, talvez poucas pessoas você conheça, que são pessoas vivas, pessoas alegres de verdade. E é nessa hora que nós, enquanto cristãos, enquanto sal dessa terra, precisamos fazer a diferença. E a Bíblia vai dizer que enquanto Paulo e Silas oravam, houve um grande terremoto. Era perto da meia-noite ali. Houve um grande terremoto, as cadeias caíram por terra, as algemas caíram por terra, as cadeias foram abertas e todos ficaram livres por causa do louvor, da adoração, da oração de homens de Deus, que mesmo na prova, mesmo no pior momento talvez da vida deles ali, porque já era perto da meia-noite, era perto do momento mais escuro que poderia acontecer, por eles estarem orando e louvando, Deus agiu e todos foram libertos. E os outros presos, claro, que eles viram que aquilo era o poder de Deus. Eles viram que aquele terremoto não foi obra do acaso, não foi um simples tremor de terra, mas foi o poder de Deus que agiu por causa daqueles homens que estavam orando. Então, para terminar essa mensagem, eu quero passar isso para você. Continue orando, continue louvando, continue feliz na presença do Senhor, mesmo preso. Porque talvez você, no momento difícil, você fica com vergonha. Porque você diz assim, pastor, como que eu vou louvar o Senhor se eu estou endividado? Como que eu vou louvar o Senhor se eu estou desempregado, se eu estou doente? E minha família sabe. Minha família sabe que eu estou passando por um momento difícil, pastor. Como que eu vou louvar? Então, mas é nessa hora que você mostra que é o sal da terra. É nessa hora que eles vão talvez até dizer que você está doido. Mas como que você está feliz desse jeito? Você está aí sem dinheiro, está doente, está passando por uma tribulação. Como que você está feliz dessa forma? Mas é na hora que o terremoto acontecer, aleluia, é na hora que as cadeias caírem por terra, que o Senhor te dá a sua vitória, o Senhor te dê a sua vitória. É nessa hora que eles vão olhar e vão dizer, você estava certo. Eu achava que você estava doido, eu achava que você estava maluco, mas agora eu só estou entendendo que era fé, que você realmente crê nesse seu Deus, e esse seu Deus é poderoso mesmo, hein? Aí sim, nós somos o sal da terra. Aí nós estamos dando sabor para essas pessoas, e elas vão ver que existe um Deus vivo, um Deus poderoso. As pessoas não querem saber de religião. Às vezes a gente fala, pastor, eu chamo as pessoas para ir para a igreja, elas não querem ir. Mas é porque talvez você não está dando esse sabor nela, você não está criando essa sede nela. O sal, ele dá sede. Então que você seja esse sal, que você crie sede nas pessoas que estão ao teu redor, para que elas possam ir buscar a água na fonte da vida, que é Cristo Jesus. Então essa é a palavra que o Senhor pôs no meu coração e eu espero que ela entre também no seu coração. E se fizer sentido para você, compartilhe com mais pessoas para que elas também sejam grandemente abençoadas. Deixa aí o seu joinha no vídeo, compartilhe, deixe seu comentário, é muito importante e que o Senhor te abençoe mais e mais em nome de Jesus. Um forte abraço do pastor Cleiton e até uma próxima.